Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial exclusivo do Slidebox. Meu nome é Alexandre Araújo e neste vídeo eu vou explicar para você como editar e utilizar o nosso mais novo lançamento, que é o template de gestão de projeto modelo Canvas, que foi muito pedido pelos nossos assinantes dentro da nossa plataforma. E por falar nisso, se você ainda não é nosso assinante, aqui embaixo do vídeo na legenda tem um link para você visitar, conhecer mais esta apresentação, ou esta ferramenta aqui, na verdade, e além desta, muitas outras que pode ser uma mão na roda para você no seu dia a dia profissional. O que é Canvas? Se você não sabe, Canvas é uma palavra em inglês. Esta palavra em inglês significa tela, por isso que as informações do Canvas ficam resumidas em uma tela, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. É uma ferramenta que ajuda a estruturar e planejar projetos de forma visual e muito colaborativa. Ela permite que gerentes, diretores, equipes identifiquem e visualizem os principais componentes do projeto, como objetivos, recursos, stakeholders, entregas, entre outros. Existem muitas vantagens também para esse tipo de projeto, de gestão ou de modelo Canvas, vamos dizer assim. É uma comunicação mais eficaz, tem uma visão mais abrangente do projeto, identifica gaps, vamos dizer assim, lacunas e riscos que você pode não ter uma visão tão clara e orienta, né, o time e as pessoas a uma tomada de decisão com um engajamento muito maior da equipe. Então, a gestão de projeto Canvas em muitos lugares é muito bem utilizada. Algumas pessoas costumam imprimir um quadro desse tipo aqui em branco, coloca na parede e rabiscam, né, a equipe rabisca para colocar as ideias ali e depois passa para uma forma digital. Ou já fazem, alguns preferem já fazer na forma digital. Isso é opcional. Isso aí é a base do que nós preparamos. Vamos falar um pouco sobre a função deste arquivo. Então veja, nós temos aqui 77 slides que foram criados baseado num roteiro de projeto para um tipo de um recipiente biodegradável de alimentos. Está aqui, ó, recipiente biodegradável para alimentos. Por que isso? Porque nós decidimos escolher esse tipo de produto. Pode ser qualquer coisa, um carro, uma garrafa, um vaso de flor, o que for, qualquer coisa, serve para qualquer coisa. Nós buscamos um tema para tentar colocar um exemplo mais claro de como você poderia abordar, se você não tiver muita familiaridade com gestão de projetos, tá? Então aqui está o resumo do projeto. O Canvas ele é dividido em 13 blocos, que estão aqui justificativa, objetivo, benefícios, produto, requisitos, stakeholders, equipe, premissas, grupos de entrega, quais são as restrições que podem impactar no andamento do projeto, quais são os riscos, tempo, basicamente cronograma, investimentos e viabilidade. Então aqui nesta tela é o seu menu. A ideia é que você apresente isso para as pessoas, que você convença as pessoas através de ideias essenciais, resumidas, porque se você faz isso apresentando para um diretor, ele não tem tempo de ficar lá horas e horas e horas olhando isso com você. Então você tem que ir direto ao ponto. Caso ele tenha interesse em saber como você fez a parte de investimentos, aí sim você vai poder entrar em detalhes. E por falar em detalhes, vamos ver como funciona isso aqui. No modo apresentação, nesta tela aqui, se você der um Enter, ele vai avançar para a primeira página da justificativa. Vou voltar aqui com a ferramenta Zoom de sessão do PowerPoint. Tá? Primeiro Enter, ele vai para as justificativas. Se eu continuar dando Enter, ele vai seguir os slides dentro daquela sessão. Vou te mostrar aqui o que é uma sessão. Então aqui, ó, aqui está o modelo, vou dar um zoomzinho aqui para melhorar. Esse é o slide 3, que é o Canvas. As sessões estão aqui divididas, ó, justificativas, objetivos, benefícios. Cada uma dessas linhas aqui é uma seção. E você pode inserir qualquer tipo de slide aqui para ajudar, ou na explicação dos seus objetivos, na explicação dos benefícios, e assim sucessivamente em todas as sessões. Então, voltando aqui na parte de apresentação do Canvas, então, novamente, quando eu der um Enter, ele começa na justificativa.
e você vai avança. Eu não vou entrar em detalhes aqui muito nesse momento, porque depois nós vamos passar sessão a sessão para saber como edita as particularidades desse arquivo. Eu não vou ficar ensinando coisas básicas que já existem na plataforma tutoriais, tá? Mas sim o que é diferente. Se tiver alguma coisa a salientar, eu vou explicar nesse vídeo onde está a edição, o tutorial de edição que você pode assistir dentro da plataforma. Combinado? Então, você pode ir avançando aqui no slide e tem um truque aqui importante. Se você pegar seu mouse, aqui está o mouse, você quer voltar lá para você continuar avançando, quando acabar a sessão, antes disso, quando acabar a sessão, vamos avançar. Quando acaba a sessão, ele volta para o canvas. Tá? Se eu der um Enter, ele vai para o objetivo pro próximo. Ele vai seguindo sessão por sessão. Não significa que você tem que apresentar tudo isso para a sua equipe, para a sua diretoria. Tá? É um opcional. É um opcional. Se você quiser fazer tudo, você vai fazer tudo. Se não, você vai só no que as pessoas querem saber mais detalhes. Então, esses slides das sessões servem para o detalhamento. É bom você ter detalhamento para cada um deles. Caso as pessoas peçam para saber mais, você tem recurso para explicar. Então, vamos aqui no Objetivo Smart, né? E se você quer voltar sem acabar a sessão, por exemplo, não acabou ainda o slide da sessão, veja que ele voltou. Vai aqui no Benefícios. E eu vou dar um Enter aqui. Veja só, está explicando os benefícios e tal. Depois eu vou em mais detalhes aqui. Se você aproximar esse mouse do lado esquerdo da tela, olha o que acontece, ele volta. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque facilita a navegação dessa ferramenta durante a apresentação. Imagina você estar dentro de um slide e de repente volta para o, por exemplo, está no grupo de entregas, por exemplo, você está aqui e aí volta lá para o Canvas e você não tem um recurso desse. Que você teve que normalmente as pessoas fazem, né? Já vi muitos apresentadores fazer isso. Você para, sai do modo apresentação, quebra toda a dinâmica da sua apresentação, clica lá no Canvas e volta para o modo apresentação. E isso acontece todo o tempo da apresentação do apresentador. Isso é horroroso. Eu falo as verdades, gente. É horrível fazer isso. Quebra a dinâmica. Então é muito mais fácil você estar aqui, ó, stakeholders. Você está explicando. Então você foi no detalhe. Estou avançando rapidamente aqui só para verificar. E aí, ponto. Vamos lá. Alguém pergunta, mas e sobre o objetivo? Poderia voltar? Sim. Volta aqui com o mouse, objetivo. Olha a dinâmica. Né? Principalmente se você estiver explicando isso aqui em videoconferência. Cada um no seu computador. Mais fácil estar com o mouse na mão. Né? Ou com o pointer mesmo. Você pode pegar o pointer e clicar ali com o pointer. Ou com o teclado, ou com o próprio mouse. Se você estiver ao vivo apresentando. Tá bom? Então, é isso. Aqui também a gente volta. Olha lá. Voltamos lá para onde estava. E qual que é o truque? Pegar no slide qualquer aqui. Aqui existe um elemento escondido. Se você vir no slide mestre, vamos aqui no slide mestre. Cliquei no item pai aqui em cima. Se eu fizer uma seleção aqui, ó, aqui tem um elemento que existe uma ação, aqui, ó, inserir ação. Não clique no mouse, mas mover o mouse. Quando o mouse estiver em cima desse elemento, ele toma uma ação. Qual é essa ação? Hiperlink para o slide 3. Simples, pessoal. Ele vai o hiperlink para o slide 3. Simples assim. Quais são as exceções? Por exemplo, nesse slide aqui. Porque isso aqui é uma máscara, ó. Tá vendo? Então, neste caso dos arquivos de sessão, eu tive que colocar aqui, nós tivemos que colocar o hiperlink, um mesmo elemento. Ele está aqui também, ó, se a gente for ver, inserir ação. E aqui está hiperlink para o slide 3. Então, todos os slides existem esse tipo de recurso de navegação, que facilita muito. Tá? O próximo ponto que eu quero falar agora, ainda sobre a função aqui do Canvas,
são essas miniaturas. Veja aqui, tem essas miniaturazinhas aqui, ó. Tá? Dei um zoom só para você entender. Então aqui tem, ó, tem o objetivo, tudo aqui. Se você não sabe como editar, você não precisa aqui editar nada neste, das fotos aqui. O que você vai editar aqui é somente os textos resumindo cada seção ou cada tópico do seu modelo Canvas de projeto. Tá? Essas miniaturas não precisa, por quê? É simplesmente esse primeiro slide de cada seção. Se você vier aqui no slide, vamos fazer um teste. Vou colocar aqui um novo slide e vou colocar um texto teste, só para vocês entenderem como que funciona. Vou colocar aqui, colocar mais, vou colocar um grande aqui, um teste bem grande, pronto. E aqui eu vou colocar uma formatação em colorida para facilitar o entendimento. Vamos pôr um laranja aqui. Então aqui, justificativas, está em laranja agora e a capa da seção foi para outro slide. Olha o que acontece aqui, ó. Já altera automaticamente. Então, se eu vier aqui, ó, no Canvas, gera tudo animado automaticamente. Se eu clicar aqui, ele vai para aquela página e depois vai para a próxima. Então é muito simples, tá? Que agora, olha lá, já voltou para o que era. E a mesma coisa acontece com os slides, tá? É só você inserir um outro qualquer aqui, e nós vamos ver isso no decorrer do tutorial, para entender como funciona. Então, essa primeira parte foi para explicar sobre o que é o Canvas, para que serve e como funciona este arquivo. Daqui por diante, nós vamos abordar tópico a tópico, mas com foco na edição, tá? E não com foco em explicar como funciona o Canvas, mas isso eu acredito que você já deva saber para poder usar isto na perfeição, tá? Então agora nós vamos começar a analisar todas as sessões. Pessoal, vamos agora ver então o tópico de justificativas, o que você pode editar aqui. Então, nós criamos uma maneira aqui coerente para justificar o projeto que eu expliquei no começo deste vídeo. Você pode usar o que você quiser. Você pode editar estes gráficos, né? Clicando aqui com o botão direito, editar dados, e aí aqui abrir o Excel e revisar estes dados. Pode alterar esse gráfico, ou pode inserir um outro gráfico, por exemplo. Vamos supor que aqui eu queira o comparativo, por exemplo, que é aqui de um outro slide nosso, slide de resultados antes e depois. Eu venho aqui na miniatura, copio, Ctrl C ou Command C, e colo aqui. Pronto. Né? Talvez você precise aqui, por exemplo, como as fontes são diferentes, aqui ela se adaptou para a nova fonte, uma coisa que você tem que fazer é reduzir aqui e adequar o tamanho delas. E vai ficar tudo direitinho também. Com as mesmas animações, tudo isso. Tá? Então, assim, é opcional. Você coloca o que for e quando ficar trabalhando na sessão, o que acontece? Ó? Dá para você entender. Lembra lá que nós colocamos aqui justificativa, se eu der Enter, eu vou acelerando aqui só para, ó, ele já vai para o novo slide. E aí ele continua até voltar, sem mexer na dinâmica do arquivo. Tá? Então aqui é isso que esses recursos que você pode utilizar. Este gráfico aqui, para você, por exemplo, aqui está que 75% dos consumidores afirmam que estão dispostos a pagar blá 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 blá. Ok? Vamos supor que você queira usar este conceito aqui de justificativa e queira colocar outro número aqui. Vamos supor que seja 45. Simplesmente você vai fazer o quê? Vai pegar aqui o número e vai colocar o número que você quer. Abaixa aqui, ó, 45. Ou não, vamos colocar outro só para poder mudar aqui. Vamos pôr 47. Aí você pode dar um zoom aqui com o mouse com a setinha, você alinha.
E aí você vai ver lá que continua funcionando igual, ó, ok? Então essa é a forma de você editar este número. Já o gráfico que está aqui do lado, este gráfico aqui é um gráfico de rosca. É simplesmente você vai clicar nele, editar dados, e esse número 47 aqui é manual, né? Então é esse o recurso. Aqui é manual. Você vai colocar o 47 para ela ficar parecida, porque aqui está com 75, né? Que é o original do slide. Você vai colocar aqui. Não tem como ser automático. Você vai colocar aqui 47. Pronto. Tá? Ah, você não quer que essa barra aqui, por exemplo, essa barra aqui agora, no caso, ficou um pouco aparecendo aqui. Existem várias maneiras de você mexer nisso, mas aqui vamos tentar fazer isso aqui. Ó, eu mexi demais, mas ó, clico só nela, ó lá, ó, já resolveu, tá? Porque, e aqui, ó, este outro gráfico, qual é a função dele? Então aqui você mexeu no 47. Aqui em cima significa 20%. Se no teu caso é 30, por exemplo, 30% mais dinheiro, quando você não consegue editar, por exemplo, não consigo pegar o número 20 aqui, digo, utilize o painel de seleção, porque nossos slides trabalham em camadas. Isso nós já ensinamos também na plataforma. Como que ver o tutorial? Não. Como que você acessa o painel de seleção? É só vir aqui, página inicial, organizar painel de seleção. E aí fica aberto. Deixa o painel de seleção aberto para você sempre. Porque aí você vem aqui, ó, oculta, e aí sim fica fácil de você mexer. Aí eu vou colocar 30. Só que 30% eu gostaria que fosse, por exemplo, uma quantidade equivalente, né? Essa espessura de faixa, a altura da faixa é para representar isso, né? Então você vem aqui e realinha para ficar uma coisa coerente. Pronto. E aí, depois que feito isso, você vai lá e volta para os 47%. Ah, ficou muito ruim aqui, os 30%, você pode mudar também. Vai lá, oculta o gráfico, e aqui você começa para cá. Pronto, prontinho. Ok? Desta forma. Esse outro slide não tem segredo. É uma maneira de você colocar uma informação impactante. Aqui nós tentamos fazer uma comparação, né, uma analogia de que 300 milhões de toneladas de plástico por ano equivale a 10 vezes a altura do Monte Everest. Só que apenas 9% é reciclado. Então, eu tô fazendo uma comparação com o Monte Everest. Se você está fazendo uma comparação com o Cristo Redentor, coloca a foto do Cristo Redentor aqui. Coloca, você quer comparar com a piscina, com o elefante? Coloca a foto de um elefante aqui. Então, como que troca essa foto? Isso você deve saber já. Só deletar e colocar, clicar aqui e buscar uma outra foto qualquer. Por exemplo, eu vou colocar do próprio slide, capa do slide, só para você entender. Pronto, olha lá. Acabou, tá? Mas vou deixar do jeito que estava. Então, esse slide aqui, ele mostra comportamento do consumidor. E aqui eu quis destacar que as gerações Z e Y, elas não são favoráveis a consumir produtos não sustentáveis. Então aqui você consegue, é uma maneira interessante, e a gente ensina isso dentro do Chartbox, né? Como você contar uma história. Isso é contar história com dados. Você diz, olha, aqui você tem todas comportamento. Olha, eu cliquei lá no. Aqui você tem o comportamento de todas as faixas etárias. Mas nós estamos querendo dizer aqui, ó, que você dá um enter, que as pessoas mais novas dão mais importância. E as empresas que não prestar atenção nesses novos clientes, no futuro poderão ser extinguidas. Entendendo? A forma de você apresentar dados com inteligência. Tá? Então, o próximo slide simplesmente é uma tabela com as novas leis, apoios governamentais, incentivos, tudo isso relacionado à parte de justificativas. Tá? Então, agora ela não voltou, veja que eu cliquei aqui, né? E quando eu dei o Enter,
ele não voltou. Por que que não voltou? Porque eu coloquei no modo de apresentação, não na parte do Canvas, mas sim diretamente na parte do slide é, de tabela. Ok? Então essa é a parte de justificativas. Vamos agora falar sobre os objetivos SMART. O SMART, você já deve saber, significa específico, mensurável, atingível, realista e temporal. Só o S aqui que não está coincidindo com específico, porque SMART vem de inglês de specific. E aí você clicando, ele abre a sua mensagem, vamos dizer assim. É uma maneira interessante e curiosa de você explicar. Tá? Você pode resumir esses textos. Nós colocamos em negrito, você pode deixar mais negrito ou colorido para focar somente na mensagem. Nós não recomendamos que você leia isso, né, para a equipe, mas se você colocar simplesmente a parte aqui mais colorido, vai ficar interessante de você explicar para a plateia, para quem você estiver apresentando. Uma outra opção é neste formato aqui, de banners, vamos dizer assim, que é o mesmo conteúdo, mas de uma forma sequencial, horizontal. Como você edita aqui? Muito simples, você simplesmente vai clicar aqui dentro do texto e digitar o texto. Isso tudo você faz mais nada, você não precisa mexer em mais nada aqui para editar este slide. Tá? Tem um objetivo bem simples. Se você quiser inserir outro slide, como eu expliquei no tópico anterior, é só copiar e colar aqui dentro em qualquer outro tipo de arquivo. Este aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, está lá. É assim que faz. Na seção de benefícios existe algumas ou uma peculiaridade, por isso que tem esta informação. Ele funciona com a transição transformar. O que isso significa? A transição transformar, como já expliquei em alguns tutoriais, ela movimenta um objeto de um slide para outro slide, o mesmo objeto de um slide para outro slide. Veja o que acontece quando eu clico aqui em Enter. A mãozinha aqui do lado esquerdo, ela desce entre um slide e outro, junto com o botão e aquela faixinha colorida. Veja só. Tá? Então, isso funciona com a transição transformar. E ela avança aqui, como ela tem 5 tópicos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 benefícios. Vai usar 5 benefícios, você não precisa fazer nada. Se você vai usar, por exemplo, 3 benefícios, você vem aqui nesses dois, ou um outro que você queira apagar, apaga e deixa com 3. Mas você deve perguntar, pô, mas Alexandre, aí com 3 ela não vai até o fim. E é bem simples resolver isso. Você vai clicar na mão. Você vai clicar aqui, ó, pegar a mão e o botão, seleciona os dois. Né? Como seleciona os dois? Clica no primeiro, Shift, e clica no segundo. Ou vem com, deixa menor aqui, para poder selecionar tudo. Ó. Vem aqui e seleciona tudo. O botão e a mão. E esse aqui eu quero colocar até o fim, por exemplo. Aqui, vamos dar um zoom agora um pouquinho para ver se está na posição correta. Ainda não, está um pouquinho fora. Eu posso clicar também no botão, colocando na posição que eu quero que fique no final do slide. Por exemplo, peguei mais ali. Vamos pegar aqui e baixar mais um pouco. Ok. E aí, veja, isso aqui ele está curto. Tem que deixar ele mais longo. Existem algumas formas. Você pode vir aqui, aumentar para aparecer esse cursorzinho aqui do meio e arrastar até lá embaixo. Então, esse é o segundo. Vamos supor que aqui, nesse caso, esta mãozinha você quer colocar no meio, porque são 3 só. Então, seleciona Shift, mãozinha, e vou colocar no centro. No centro da barra vai ser mais ou menos aqui. Da mesma forma, eu posso clicar aqui e arrastar, mas se está muito pequena a tela, tem que aumentar para aparecer o terceiro ciclo, o terceiro ponto aqui. Ou vem em formato e clica aqui no comprimento, ele também vai aumentar. Ó, tá? E aí, neste caso, ó, o que acontece? Ele fica com 3 pontos.
A mesma coisa funciona se você quiser colocar mais pontos. Eu agora coloquei mexi e eu não consigo voltar. Então eu vou abrir uma cópia que eu tinha aqui anterior para voltar o slide como estava, porque eu não devia ter feito isso sem salvar. Então eu vou copiar o anterior, o original, vamos dizer assim, e vou colar aqui. E aí eu vou apagar esse anterior. E aí eu volto com o slide do jeito. E aqui eu vou fechar para deixar ele intacto. Eu recomendo que você faça isso também. Quando você baixa o slide, você salva uma cópia e trabalha no seu arquivo do jeito que você quiser. Bom, se eu quiser colocar mais um item, eu quero duplicar esse slide aqui. Eu copio e venho aqui e colo. Tá? E aí eu vou distribuir as mãozinhas entre 6 partes aqui do jeito que eu fiz anteriormente. Tá? Porque são você quer mostrar 6 benefícios. E pode fazer isso em 10. Tá? Só que você vai diminuindo, você vai colocando cada um em uma posição para dar esse efeito de deslizar aqui que eu mostrei. Falando sobre os slides, se você quiser alterar esse conteúdo, tem algumas maneiras. Você pode simplesmente alterar esse gráfico, tá? Editar o gráfico, alterar o tipo de gráfico, por exemplo, sei lá, algo desse tipo, se você quiser. Alterar o texto. Então eu recomendo que você altere somente o que está aqui dentro, somente esse conteúdo. Então aqui você só pode alterar, eles estão soltos, ó. Quando você altera o gráfico, é a melhor maneira porque ele mantém, o gráfico não, os dados não, alterar o tipo de gráfico. Quando você altera o tipo de gráfico, ele continua aí com as animações. Se você apagar, se você apagar e colocar outro, já vai perder a animação, né? Então o ideal é que você altere o tipo de gráfico e aí edite ele como você quiser. A mesma coisa vale para este gráfico aqui. Você pode editar os dados, mesma coisa aqui, editar dados, vai abrir a tabela, aí você clica aqui, abre o Excel. Se quiser abrir o Excel, é só aquela tabelinha, edita aqui. Este, este slide aqui já não é Excel, porque ele tem um efeito, uma animação diferente, ó. E isso não dá para fazer com Excel, tá? Então aqui você tem que fazer o quê? É no olho. Então você vai clicar aqui, dar um pouquinho de zoom, e você vai, isso aqui equivale a 90%, então você tem que vir aqui e alterar isso, tá? E digitar aqui o valor que você quer. Note que eu coloquei do menor para o maior. Então o círculo aqui, esse círculo, esse arco é menor, depois ele vai aumentando. Você poderia fazer ao contrário se você quisesse, mas você tem que pegar um por um e mais ou menos, né, é no olho. Você quer colocar 50%, então é metade do círculo aqui, ó. Vai ficar isso aqui 50%. E aí você vai colocar aqui 50%, tá? Fica a seu critério. Mas é assim que tá lá. Você faz como achar mais conveniente para você. Então aqui tem 6 pontos, tá? Assim que se edita esse slide. O próximo é simplesmente uma foto com 2 tópicos. Para atualizar a foto você já sabe, é só vir aqui. Ele está atrás dessa linha, então se você vir aqui e apagar, vai colocar outra, por exemplo. Depois você tem que fazer o quê? Enviar para trás. Aí o ideal é que você faça o quê? Seleciona a foto, seleciona a moldura e seleciona esse fundo, clica no botão direito e envia para trás, porque aí fica certinho aqui a seta com o número, tá? Voltei como estava. Se eu quiser mudar o número, eu ponho aqui 40%. Ah, mas aqui está negativo, eu quero pôr positivo. Você vem aqui. Se aqui vai ser positivo, coloca positivo. E aqui na setinha, ó, não clica agora, porque isso aqui é um grupo, ó, tá agrupado. Então você clica mais uma vez, aí sim, selecionou a seta lá dentro. Você vem aqui, ó, organizar e inverter verticalmente. Aí ficou positivo. Se você quiser colocar o número mais para baixo para ficar melhor. Se ela não tiver
muito boa de visão, a seta, você pode clicar nela, botão direito, por exemplo, esse aqui está meio clarinho, eu posso vir aqui e mexer nestes aqui, ó, olha lá, tá vendo? Esses gradientes aqui, ó, posso colocar menos gradiente lá em cima, para ficar do jeito que você achar mais interessante. Se eu quiser colocar menos aqui, ó, pronto, é assim que você altera este slide. E o último slide, simplesmente uma foto, mesma coisa, você pode. Eu recomendo sempre apagar a foto e colocar outra. Você pode fazer isso, clicar no botão direito, alterar a imagem e escolher. É possível sim fazer isso. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui em downloads. Tá aqui, ó. Eu vou pegar essa aqui. É possível, tá? Só que se a foto tiver em tamanhos diferentes, se ela for redonda, se for, pode deformar toda a foto aqui para você. Se deformar, você vai clicar nela, formatar imagem, e aqui em cortar você clica em preencher, que ela vai ficar no formato correto. E aí pronto, tá? Então é assim que substitui uma foto. A outra forma é a mais comum, apaga, coloca outra, por exemplo. Tá? E aí você tem que mandar para trás. Só que não é só essa foto. Se você só mandar, não vai ficar certo. Você tem que colocar o fundo e tem que colocar isso aqui também. Pronto. Bem, ok? Então esse foi o módulo de benefícios. Nesse próximo grupo, que é o grupo de produtos, você vai falar sobre o seu produto, o que, que é, afinal, o produto. Mas não somente isso. Algo muito importante que é o que? A proposta de valor. Quais são os valores que os clientes que você vai entregar no produto? O que, que você quer que o seu cliente valorize? Vamos dizer assim, é preço? É qualidade? É algum recurso tecnológico que só você tem? Então é importante descrever esses valores, porque muitas vezes quando você define esse valor ou não define esse valor, as suas campanhas de marketing acabam sendo não realistas, porque os seus clientes acabam achando o seu produto não tem aquele valor que você gostaria. E o valor não estou falando de preço, estou falando de. Eles não reconhecem aquilo que você gostaria como valor. Tem que definir aqui qual é o valor que seu cliente gostaria de perceber para que suas campanhas de marketing aponte esses valores e que o preço seja uma coisa secundária. Caso contrário, você vai ficar refém do preço sempre. A não ser que o seu valor vai ser preço baixo. Tá? Eu não recomendo. Por quê? Porque colocar fazer preço baixo, muitas vezes é a coisa mais simples que uma empresa pode fazer e que pode levar a buraco. A não ser que você tenha um sistema de custo muito pequeno na sua empresa que consiga manter um preço muito baixo e ganhar no volume. E aí está tudo certo. Mas muitas vezes, eu digo, na maioria das vezes, não é o que acontece. E aí você quebra o seu negócio. Tá? Seja lá qual for, seja da empresa que você trabalha, o que for. É preciso criar critérios para fazer o seu cliente perceber esses valores. Quais são os problemas que seus clientes têm, necessidades, desejos e quais são os produtos e serviços que você vai ofertar ao seu cliente. Então aqui tem duas opções, né, para você apresentar isso. Aqui nessa forma de infográfico, um infográfico um pouco mais elaborado em 5 pontos. E esses 5 pontos são os necessários para você discutir bem uma proposta de valor. E o segundo também é a mesma coisa, mas numa forma de 4 pontos aqui, tá? Que também abrange o que é realmente necessário para o seu cliente. A diferença aqui é que não tem desejos, mas se engloba aqui na necessidade. Pode colocar isso aqui, desejo, necessidade, etc. Já nos próximos slides, você vai falar sobre as características e os diferenciais. E aqui não tem muito o que falar sobre edição. Você vai trocar a foto se você quiser e vai
mexer nesses tópicos. Tá? Aqui é um pouco mais descritivos. Você vai poder editar aqui o texto. Não apague o texto. Digite um novo. Não apague a caixinha. Se você apagar a caixinha, vai perder a animação. Mesma coisa com o ícone. Vai trocar o ícone. A gente já sabe, é uma operação básica nossa, que existe tutoriais já na nossa plataforma. Você seleciona o ícone, clica com o botão direito e altera o ícone. Por exemplo, vou colocar esse coração repartido aqui. E aí, quando altera o ícone, ele sempre entra na cor preta. Coisas da Microsoft. Ele entra na cor, não mantém a cor anterior. Entra na cor preta. Ok? Próximo slide também não tem segredo. A diferença é que existem 4 lugares para fotos. E você vai colocar as características dessa forma. Aqui no caso é biodegradável, design inovador, sustentável, versátil. Você vai ver outras. Né? E vai colocar fotos que sejam aí coerentes. Essas aqui foram geradas por inteligência artificial, que a inteligência artificial para isto hoje, para criar fotos e vídeos é interessante. Para slides, eu digo que é sofrível, horrível, sinceramente não vale a pena. Agora, para foto, é interessante. Mas como você está desenvolvendo um produto, provavelmente você tem o projeto dela, você vai ter foto desse produto, e aí você coloca a foto do seu produto. O último slide já para seis características, de uma forma, uma mandala, e aí você também vai falar da mesma forma. São maneiras diferentes para você apresentar, tá? Se você quiser colocar outro slide, dentro da plataforma você tem um monte de slides para você inserir aqui, que podem ser úteis para apresentar o seu produto. Ok? Vamos agora falar do grupo sobre requisitos. E aqui nós preparamos 2 slides simples, que são uma forma, são 5 pontos, se eu não me engano, que você vai descrever aqui quais são os requisitos essenciais para o sucesso do projeto. Então, normalmente, requisitos funcionais, técnicos, certificações, produção, marketing e vendas. Se você tiver algum outro com nomes diferentes, você pode alterar aqui os textos e os ícones. E ainda pode acrescentar alguma coisa aqui embaixo. Eu passei o mouse aqui do lado sem querer e ele voltou lá para a página do Canvas. Mas vamos voltar aqui então para os requisitos. Então a gente estava aqui nesse tópico. E tem um segundo slide, uma segunda opção, outro slide no formato de tabela, também com 5 colunas, mas com 4 linhas que você pode ainda incluir aqui mais alguns textos, se assim você desejar. Que você pode substituir os ícones também, etc. Então, nada, nenhuma novidade técnica para este grupo nessa seção de slides sobre requisitos. Também vale, se você quiser acrescentar algum outro slide na nossa plataforma, algum slide seu, alguma tabela sua, você pode inserir aqui. Vamos agora falar do grupo de stakeholders, que são as partes interessadas do projeto. Né? Quais são os papéis que esses stakeholders têm no projeto e qual é a respectiva influência de cada um desses papéis no projeto. Tá? Então vamos dar um zoom aqui só para ficar mais fácil, um modo apresentação. Então aqui primeiro mostra o quadro, o que é o produto, né? Qual é o peso da influência por cores, baixa, média e alta. E aí em cada clique você vai apresentar o balãozinho lá com os seus stakeholders, que são os consumidores, o papel e a influência de cada um, papel e influência, fornecedores, papel e influência, e as cores, se é alta, média e baixa. Tá? E para editar isso, super simples, é só mexer no texto. Aqui. Não apaguem, como eu já expliquei anteriormente, não apaguem, não selecione a caixa e apague assim. Não façam isso, porque aí se você colocar outro texto, perde a animação. Então o certo é você editar assim. Você vai colocar seu texto aqui. E o ícone você vai alterar, selecionando ele aqui. Às vezes fica difícil porque é pequenininha a... Pronto.
E aí, botão direito, vamos lá de novo. Quando está muito difícil, mais fácil é vir aqui e colocar o zoom, que aí fica mais fácil de selecionar. Alterar gráfico, seleciono o ícone. Muito bem. Agora, nós vamos para o próximo slide, que é o quê? Então, o primeiro é o mapa de stakeholders. O segundo é o plano de comunicação. Como é que você vai se comunicar dentro do projeto com cada stakeholder? Isso aqui nada mais é do que uma tabela que funciona desta forma. Então, veja que ela tem uma máscara. Nós criamos uma máscara para você ir apresentando e falando item por item na sua reunião de projetos. Tá? Essa tabela é muito simples de editar. É só vir aqui e alterar cada um desses itens. O que tem aqui de especial é essa máscara, que ela vai descendo a cada clique do mouse, para a pessoa não ficar lendo tudo, né? Porque quando você mostra uma tabela assim, o que acontece? Você está falando o primeiro item, já está olhando, o pessoal está lendo esse, outro está lendo o último, e aí todo mundo perde interesse e começa a ver o WhatsApp. É uma complicação. Então, assim, essa é uma forma para você ir mostrando aos poucos. Se você não quiser, é só vir aqui, selecionar essa máscara aqui embaixo, e apaga. Agora, se você for alterar essas linhas, colocar menos linhas, por exemplo, tirar uma linha aqui, eu acho que mais linhas fica um pouco desnecessário, na minha opinião, porque são 8 stakeholders, já é bastante, né? Mas se for o caso, você pode colocar mais. Ou menos, o que vai acontecer? A espessura dessas linhas vão mudar, vão diminuir, aumentar ou diminuir. E como que você faz com porque o que, que acontece? Eu vou mostrar aqui de novo. Ela avança, cada uma avança uma quantidade para mostrar a outra linha, né? E isso, como que você vai fazer? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas eu vou te mostrar aqui, ó. Você vai clicar em animações, vai vir aqui no painel de animação e vai aparecer aqui. Então aqui, ó, tá vendo? Aqui no lado direito, nesse painel, tem a máscara ó, e os cliques. Clique 1, clique 2, clique 3. Se eu clicar no primeiro clique aqui, ó, eu vou te mostrar o que acontece. Ó. Eu vou dar um zoom. Vou, tirei a seleção e vou selecionar o primeiro clique. Quando eu seleciono o primeiro clique, ó, aparece aqui, ó, tudo aparece triângulozinho, ó, triângulo vermelho, triângulo verde. E essa que eu selecionei, se eu selecionar de baixo, ó, mudou aqui, ó, para um ponto azul, azul não, né? Verde e vermelho. Se eu voltar na de cima, verde e vermelho. Então, verde significa onde o meu objeto de animação. Vermelho começa onde, pontinho vermelho, onde ele finaliza a animação. O que isso significa? Se eu quiser que ela ande menos, eu tenho que vir no vermelho, ela começa de um ponto. Se eu quiser que ela comece antes, é só clicar aqui, aperta o Shift para não ficar assim. Ó. Se você aperta o Shift, ele fica retinho. Então eu coloco para cima, tá vendo? O que acontece? Coloquei o verde lá para cima agora. Vamos ver o que vai acontecer? Ele para aqui, mas depois quando der o clique, ele vai lá para cima e volta. Tá vendo? Porque eu falei para ele começar lá em cima, porque esta primeira animação, ela vem aqui, ó, máscara, tá? É a primeira animação. Ela vai lá para cima, tá aqui, ó. Opa, é que tá com, tem que afastar um pouco. Primeira animação, aqui tá o vermelhinho, ó, então o verde tá aqui para cima. Opa, está mudando de slide, mas eu vou diminuir um pouco mais aqui para tentar enxergar lá. Vou pegar aqui máscara, então aqui está o vermelho, o verde está aqui para cima. Aqui não, o verde está para baixo, porque na verdade ele começa, falando besteira, ó, nesse caso, porque ele vem de fora, né, para dentro, então ele começa aqui o verde, ó, e termina aqui. Então, termina aqui. Se eu arrastar esse vermelhinho para cima, ó, dá para ver para onde ele está indo, ó.
Ah, eu quero que ele pare aqui, ó. Olha o que vai acontecer na entrada dele, ó. Foi lá, tá vendo? Foi lá para cima. Agora eu vou voltar. Vou voltar ele para onde? Pare, eu quero que ele mostre somente a primeira linha. Então eu venho aqui, ó, primeira linha. Olha lá, ó, na primeira linha. Opa, ele foi para baixo. Quero que ele vá na primeira linha. Aqui. Se tiver ruim, é só aumentar aqui, ó. Tá aqui o pontinho vermelho. Pronto, primeira linha. Agora ele vai subir até a primeira linha. Olha lá, parou. Se eu der o Enter agora, ele vai dar erro porque nós mexemos na outra animação. Ó, ele vai lá para cima. Eu não quero que ele, ó, aqui, ó, ele termina, ele está começando, ó, quando eu clico, ele dá um pulo lá para cima. Eu não quero que ele vá lá para cima. Eu quero que ele comece da onde? Comece da onde parou. Daqui mesmo, ó. Quero que ele comece daí. Vamos ver agora. Olha lá, agora foi. Se quiser pegar a terceira, o próximo clique aqui, ó. Ó, verde e vermelho. E tá vendo que ele é menorzinho, ó. O vermelho termina aqui. Se eu quiser que ele desça mais um pouco, ó, que ele pule duas linhas, ó, eu vou colocar aqui só para você ver, ó. Vamos ver agora o que vai acontecer, ó. Então o primeiro eu não mexi, estava certo já. Esse aqui já, o segundo já foi. Agora o terceiro ele vai pular duas linhas. Olha lá. Não, eu não quero que ele pule, quero que ele pule uma linha só. Então eu volto lá. Então o verde, da onde ele começa? Da onde que ele quer que ele comece? Eu quero que ele comece da primeira linha. Então aqui tá certo. É isso mesmo. Quero que ele comece daqui. Beleza. E o vermelho é onde termina. Tá aqui ó, embaixo. Ó. Não, eu quero que ele pare aqui. Ó. Eu não quero que ele vá lá para baixo como estava. Quero que ele só mostre a terceira linha. Então, mais ou menos. É no olho. Tá? Agora vai. Entendeu? E aí vai para o outro. E assim você vai ajustando essas 8 posições aí. Tá? É um recurso e interessante que eu prefiro apresentar assim. Eu quero que toda a audiência preste atenção no mesmo ponto que eu estou falando. Se você coloca um slide aberto, é mais complicado, tá? É isso aí. Vamos agora falar do grupo que trata sobre equipe. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Existem dois tipos de slides aqui. Então eu vou falar do segundo aqui primeiro, que é bem simples, que aqui são os organogramas, estrutura organizacional. Então tem várias aqui, por exemplo, de um líder e 2 colaboradores, um líder e 3 colaboradores, e tem muitos, até 12, tá? Que você vai poder escolher um deles. Você não vai usar mais do que um, é uma opção. Por exemplo, aqui tem de 12, esse último aqui. Se for uma equipe grande desse jeito, e é bastante, 12 pessoas para um líder. Né? Então, você vai colocar aqui 12, se não precisar de 12, você vai tirar um, e assim por diante, que você já sabe. Tá? Isso é muito simples de editar, é só trocar as fotos e mexer nos textos. Agora, essa parte aqui de cima, ela usa a transição transformar. Esses números 1, 2, 3, 4 está aqui só para efeito didático. Então eu vou colocar no modo apresentação, só para você entender como funciona. É um efeito bacana. Então é um efeito 3D. Você vai apresentar, nesse caso, não por hierarquia, mas membros e responsabilidades. Então, esse é o primeiro, o segundo, o terceiro slide. Então ela vai alterando, olha só. E por que tem esses números aqui em amarelo, balãozinho amarelo, que no slide original não tem? É só para te explicar. Em cada um dessas molduras, você tem que colocar uma foto. E a sequência tem que seguir a sequência amarelo. Então, assim, ó, no próximo slide, você vai colocar a foto 1 aqui. Ó. Então, foto 1, 2, 3, 4, 5. No próximo slide, a foto 1 já está mais para cá, para baixo. E aí a 2 desce, a 3. Então, a foto tem que ser a mesma no sentido horário. Se você colocar sentido anti-horário, as fotos, o efeito vai parecer diferente. Então, para rodar no sentido horário,
é assim que você tem que colocar. Então a foto 1, depois na próxima, veja só, na verdade aqui já coloquei errado, né? Porque aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então aí a foto vai mudando. Então vamos lá. Vamos ver de novo. Então a foto 1 vai descendo. Aí a 2, olha, aí a 2, essa morena vai lá para baixo. Depois a 3, a 4. E não tem mais balãozinho. Mas é só para você entender a sequência das fotos. Veja que elas vão descendo. Ó. Veja que elas vão descendo. E aqui eu estou apresentando 7 membros. Mas você pode apresentar 8, 9, 10, 12, 30, 40, quantos você quiser. É só entender esse funcionamento. Se você colocar mais do que 7, você vai ver que aqui tem 7 espaços, certo? 7 espaços. Você simplesmente, quando for alterar, essa foto número 2 aqui, ó, no próximo slide, por exemplo, ela vem para cá. Aqui em cima sumiu, né? Mas viria aqui a foto número 8. E a 1 some. Depois viria a foto número 9. E a 2 some. E assim sucessivamente. Como? Porque aqui, por que não tem foto aqui? Porque só tem os 7 membros nessa equipe. Para continuar fazendo mais, era simplesmente você ir duplicando os slides. Ou digo que a melhor maneira seria você fazer assim, ó. Porque ela existe um modelo, né? Por exemplo, eu vou inserir um modelo aqui, ó. Qual que é o modelo? Aqui tem os modelos de moldura, tá aqui, ó. O modelo para colocar uma nova equipe. Tá aqui. Tá tudo vazio, só tem as fotos aqui. Porque isso aqui, ó, é simples. Isso aqui você copia, ó, copia tudo isso aqui, ó. Nome, isso, isso, e esses 3 negocinho aqui, joga para cá. Envia para trás. E aí você vai colocar as fotos aqui seguindo uma sequência. Por exemplo, tá? Se aqui é a foto 1, nesse próximo slide a foto 1 não tem mais. Eu vou colocar qual? Vou botar lá. Agora aqui eu tenho que colocar a foto 2. Eu vou clicar aqui, ó, e vou colocar a foto 2. Você vai ter em algum lugar lá guardada, a foto 2. Aqui eu vou colocar a foto 3. Aqui eu vou colocar a foto 4. Aqui é a foto 5. Aqui é a foto 6. Aqui é a foto 7. Aqui é a foto 8. Tá? Eu duplico, posso duplicar isso aqui. Então aqui seria, se aqui é a 2, por exemplo, essa aqui, ó, essa aqui terminou com a 2. A 2 está aqui. Essa aqui é a 2. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Aqui é a 2. Tá? Nessa aqui seria qual? A 3. 3, aqui seria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí na próxima, duplica. Você pode duplicar um monte de vezes e ir usando, sabe? A próxima seria 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você vai duplicar. Aí na próxima seria 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vai mover o céu vira infinito, tá? Até você ir diminuindo as equipes. Por exemplo, como? Vou apagar isso que eu inseri aqui. Veja que aqui, ó, depois da sétima, eu tenho só 7. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na próxima, perdão, essa moldura aqui na próxima já não tem mais, ó, porque eu apaguei. Você apaga, não vai precisar, você apaga ela. Na outra, já apagou aqui também as outras duas. Ó. Na próxima, já não tem mais nada aqui em cima, só tem essas 4. E aí, este cara, quando estiver no centro, determina o último membro da equipe. Então, isso aqui você pode fazer 200 pessoas se quiser. Lógico que você não vai fazer isso, né? Mas é possível fazer desta forma, entender essa sequência. Tá? Você tem os espaços. Se você não quiser
inserir lá, a outra maneira também é duplicar, pegar aqui, ó. Ah, eu não quero terminar aqui. Essas, qual que é a última? A última, a última é essa aqui do balãozinho. Tá, então essas aqui eu não quero que termine aqui. Vou apagar e vou duplicando isso aqui, ó. Duplico, tá, as mesmas fotos. Eu não posso movimentar isso aqui, tá? Vou apagar isso aqui. Eu não posso, eu posso apagar as fotos, tá? Então eu vou fazer como para apagar as fotos. Você pode vir aqui, ao invés de inserir lá do slide mestre como eu inseri, você vem aqui, ó, vai clicar na foto, pronto, tá? Você pode também, para manter a ordem, selecionar todas e apagar. Aí fica vazio, e aí você manteve toda a estrutura do design, do slide, e vai colocando a foto na sequência, sempre olhando qual foi a última. Então, o último não vai ter mais. Então, a próxima vai ser essa morena aqui. Então, a morena vai entrar onde? Vai entrar nesse primeiro aqui, ó. Neste primeiro aqui, ó. Neste cara aqui, ó. Depois, nesse segundo, vai entrar qual? Vai entrar este loiro aqui. Depois, no terceiro, vai entrar qual? Essa moça aqui. E assim sucessivamente, como se vira um carrossel do jeito que está aqui. Tá bom? Então, esta é a forma de alterar estes slides. Bom, aí eu deixei intacto, já expliquei para você a estrutura organizacional. E você pode escolher um deles ou até os dois para apresentar. Você pode começar apresentando, por exemplo, esse aqui, que é 1 por 6, que é a mesma quantidade. Eu posso, por exemplo, jogar ele lá para cima. Eu posso começar apresentando isso aqui de repente, tá? E depois o carrossel vai explicar o quadro de responsabilidade. Então, a primeira você explica a estrutura e depois o quadro de responsabilidade, se você quiser usar os dois, ou um ou outro, tá bom? Então, essa é a parte da equipe que usa a transição transformar, né? Não sei se eu expliquei isso no começo do vídeo, mas aqui também utiliza a transição transformar a partir. Deixa eu voltar aqui umas coisas, espera aí. A partir deste segundo slide, ó, transições transformar, está selecionada. A primeira é apagar, porque é o que acontece, ó. Eu clicar aqui, ela só apaga, e a partir desse slide ele vai transformando. Tem um vídeo tutorial dentro da plataforma que a gente explica sobre como funciona a transição transformar, tá? Para você entender bem, acho que ficou claro aqui, né? Mas ela vai mudando aqui as fotos de posição a posição, desde que seja a mesma foto. Por quê? Se você pega essa morena aqui, por exemplo, coloca a foto do seu computador, e na próxima aqui, você pega ela e corta, por exemplo, recorta a foto, vem aqui nesse espaço aqui e recorta. Vou até fazer assim, ó, compactar imagens e vou, ok, nessa pessoa aqui. Provavelmente ela pode não funcionar, tá? Se eu clicar aqui, aqui funcionou, mas às vezes não funciona. Ah, por quê? Porque ela na verdade já está recortada. Eu já deixei tudo no formato antes, tá? Por isso que está funcionando. Porque se ela tivesse aqui, essa morena tivesse uma foto aqui horizontal e aqui não tivesse aparecendo, porque, por exemplo, se eu selecionar aqui, ó, formatar, cortar, veja que ela está exatamente do tamanho do quadro. Se ela tivesse para fora aqui assim, ó, e eu fosse recortar depois, recortaria aqui e aqui eu recorto também, daria problema. Então não recorta, deixa as fotos sempre no tamanho certo, para que ela tenha esse movimento perfeito. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, tá? Mas se você ficou com dúvida ainda nessa parte de transição transformar, tem um tutorial que a gente fala só sobre o conceito
dessa transição que é muito bacana, dá para fazer, mas requer um certo cuidado, principalmente em templates com fotos, porque precisa ser editado, né? E tem que ter um certo critério. Tá bom? É isso aí. Bora agora falar sobre o grupo de premissas. Premissas são condições ou suposições que devem ser verdadeiras para que o projeto tenha sucesso. Isso é muito importante no projeto, porque muitas coisas a gente tem que assumir, né? A gente não tem informações concretas de tudo e a gente tem que correr alguns riscos. E essas premissas devem ser inseridas aqui neste ponto. Então, tem dois slides, né? Primeiro, as condições que devem ser verdadeiras para o sucesso do projeto, e aqui é um infográfico de seis pontos, mas se você tem outros pontos, você pode inserir qualquer outro slide, como eu já expliquei, do slide box ou algum outro que você tenha, tá? Para editar isso aqui da mesma forma que eu já expliquei anteriormente, textos e ícones, é bastante simples. E o outro slide são as estratégias de validação. Você vai colocar as condições que devem ser verdadeiras, deixa eu corrigir aqui, para o sucesso do projeto. E segundo, é como que eu valido, qual a estratégia de validação dessas premissas. Então aqui está basicamente um cronograma de fases, né? Que são, não um cronograma de fases, mas aqui nós temos a estratégia da premissa, que são exatamente esses 6 pontos que estão aqui anteriormente. Esses 6 pontos estão aqui nas linhas. E aqui mostra qual é o prazo que eu tenho para validar, né? O que deve ser feito com a estratégia do ponto 1 é a análise de mercado. Como vai ser feito? Como que eu vou validar essa análise de mercado? Realizar pesquisas regulares de mercado para monitorar a demanda por produtos sustentáveis e ajustar estratégias conforme necessário. Ok. Quando? Isso tem que ser feito dentro da fase 1. Deadline, ou prazo máximo, 15 de abril de 2024, e aqui você vai colocar um status, como é que está isso. Tá? Então isso aqui você pode alterar facilmente. Você quer alterar aqui, por exemplo, o período, é manual, tá? Porque você não tem essas animações. Você pode alterar a duração da tarefa ou quando ela começa. Estou arrastando aqui para lá e para cá. Tá? Mesma coisa com o marco, para cá, por exemplo. Alterei, aí você vai alterar a data lá também. Altera a data aqui e o status. Bastante simples. Ah, Alexandre, mas se eu tiver menos premissas? Não, então você só vem aqui, vamos supor, exclui, clica com o botão direito, seleciona a linha, clica com o botão direito e vem aqui, linha inteira. E diminuiu, você volta e arrasta até para baixo. E você vai precisar agora ajustar, na verdade, né, esses pontos aqui. Então você movimenta na mão aqui, como que vai ser. De 4 é para cá, né? 3, 2, 1. Mesma coisa com os marcos. Arrasta para cá. Esse aqui está a mais. Arrasta para cá, por exemplo, aqui. Pronto, acabou. Tá? E valeria o mesmo se você fosse acrescentar. Então, eu poderia inserir linha abaixo. E aí já ela ficou aqui para fora. Espera aí. Aqui. Diminuir um pouco, ó, tá aqui para baixo. Então eu vou ter que diminuir. E vou colocar outro texto aqui. E vou rearranjar, não, vou fazer o que agora? Sim, rearranjar, mas isso é manual, não tem jeito, tá? Para ter essas animações aqui diferentes, ela precisa. Eu acho, talvez, não sei se você precisa de mais premissas, né? O importante aqui, gente, é sempre você ter
vocês terem coerência de colocar o realmente essencial. Porque às vezes a gente começa a colocar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e acaba perdendo foco no que realmente é importante, tá? Então você precisa colocar tudo, clico, Ctrl D essa daqui, por exemplo. Eu coloco outro aqui, Ctrl D e coloco aqui, por exemplo. E aqui mudo para 6. Durante a fase 6. Cliquei aqui sem querer, tá? Pronto, já tem 7 linhas agora. Ah, faltou uma aqui que por acaso eu tenha deletado. Vou duplicar, colocar aqui. Não estou nem editando os nomes, só para vocês entenderem, tá? Então, assim, é isso. Como eu disse, cuidado com o excesso, porque o excesso faz você perder o foco no que realmente é importante. Eu trabalhei com gestão de projetos há 30 anos na minha vida, da área automotiva. E a gente tem uma tendência natural de não esquecer de nada. E fazer um conteúdo pequeno é muito mais difícil do que fazer um conteúdo extenso. Porque o conteúdo pequeno você tem que realmente colocar o que é somente necessário. E o extenso não. O extenso você acaba, vamos dizer assim, enchendo linguiça. E aí não funciona, porque você perde o foco. Tá? Então aqui, este foi o grupo de premissas. Vamos agora falar sobre entregas. Nos capítulos, apresentamos o que deve ser entregue para validar uma fase de projeto. Aqui está escrito errado. Entrega deve ser a entrega. Deve ser entregue para validar uma fase de projeto. Ou seja, o que precisa acontecer em determinada fase de projeto para dizer que ela está finalizada e validada, vamos dizer assim, de acordo com as premissas, de acordo com os requisitos. Ok? Então, normalmente isso é uma atividade, vamos dizer assim, tem que existir tal X coisa, X tarefa tem que estar executada, algum ponto importante. E aqui existem duas formas. Tem essa forma aqui, são dois slides, tubular, e tem a forma de linha de tempo. Vamos ver a primeira fase, o primeiro slide. Vamos ver aqui, vamos ver aqui isso, como que funciona. Então, dá um Enter aqui, forma esse tubo, somente uma forma lúdica, vamos dizer assim, de apresentar cada fase do projeto. Então, o que deve ser feito na primeira fase para ser determinada como completa? Então, aqui nesse caso, pesquisa de mercado completa. Tá, 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 tá. Final do quarto trimestre, pode ser T4, vai ser de Q4 no caso aqui, que Q é de inglês, né? Quarter. Aqui no Brasil a gente chama de trimestre, que é a língua portuguesa. Então, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 e fase 6, finalizando o projeto e explicando. Uma outra forma é você colocar num slide único a linha de tempo e o que deve ser entregue. O mesmo conteúdo que foi daquele jeito, no tubo, agora aqui nessa linha de tempo, de uma forma um pouco mais simples e mais direta, que você achar que é melhor para você. No tubo, você tem uma opção aqui, mais duas opções, para 5 fases e para 4 fases. Se você vai usar menos fases que isso, eu acredito que não seja viável usar esse slide de tubo. Aí usaria esse aqui, linear. Como que dita cada um? Muito simples. É só mexer no texto aqui, no título. Basicamente, é só texto. Já nessa parte de grupo, você pode mexer no ícone, que eu já expliquei. E você pode sim eliminar fases. Eu, eu nunca vi projetos com mais de 6 fases na minha vida, na verdade. Pode ser que você tenha, mas eu acho que daí, nesse caso, você teria que inserir outro slide da plataforma, mas 6 eu acho que é o máximo que eu já vi por aí. Mas você pode, por exemplo, utilizar 4. Aí você vem essas duas aqui e apaga. E pode vir aqui e redistribuir isso. Para redistribuir, você pode fazer o seguinte: você pode vir, colocar mais para esse centro, por exemplo.
e aqui selecionar todos esses 4 ícones e vir em distribuição, que é na parte de organizar a página inicial, organizar, distribuir, aqui alinhar, distribuir horizontalmente. Aí ele fica certinho, todos eles, até ficar no centro. Pego esses dois, pego esses dois, Shift e arrasto para cá. Pego esses dois, seleciono com o mouse, Shift, seleciono o segundo e arrasto para o centro. Pronto, ficou em 4 fases e vai funcionar. Bom, pronto. Ah, eu preciso de mais espaço nesses banners. Você pode aqui selecionar isso para aumentar eventualmente a largura. Venho aqui, selecionei os 4 e eu vou mudar de 9 centímetros para 12. E aí vou reajustar, porque agora está tudo torto, né? Olha lá, ficou fora aqui. Então eu vou colocar na mesma posição desse outro. Eu vou alinhar pelo banner. Venho aqui da mesma forma, organizar, alinhar horizontalmente. E agora eu preciso ajustar estes daqui de cima. Ó, seleciono e ajusto. Seleciono e ajusto no centro. Pronto. Sem perder a animação. Ok? E aí tem como eu já expliquei antes, tem o de 5 fases aqui já, que eu já deixei pronto, com a nossa equipe aqui. Olha lá. E aqui nesse último slide tem mais 2 fases. E o outro são 4 fases. 2 no primeiro slide e 2 no segundo. Ó, esqueci de mudar os números, né? Porque aqui está marcado 1 e 2, e aqui simplesmente coloquei 4 e 5. E na verdade é 3, 3, 4 e 4. E é isso. Então essa é a parte de entregas. Vamos agora falar das restrições, que é basicamente a explicação dos pontos limitantes do projeto e o respectivo impacto de cada restrição desta, o que pode acontecer. Tá? Então vamos ver aqui como que são esses slides. Então essa é a capa da sessão. E aqui tem as limitações. Então primeiro você vai explicar quais são as limitações e aí sim o impacto, né, o nível de impacto que tem no projeto, em notas de, nesse caso, de 1 a 5, para priorizar o critério, né, de análise. Acho que é uma forma importante. E aí, não só isso, mas um plano de mitigação dos projetos. Esse slide é uma tabela, que também tem uma máscara, como eu já expliquei anteriormente. A diferença é que essa aqui eu coloquei a superior também. Se você não quer a máscara superior, é só você apagar. Se não quer inferior, também você apaga. Tá? Mas a edição, tanto da superior como inferior, é a mesma que eu expliquei anteriormente. Ok? Então, a edição, a única coisa diferente aqui é esta edição, que é este gráfico de barra, para ter este efeito, este design, foi feito com recurso de elemento gráfico só, não do gráfico em Excel. É gráfico do PowerPoint mesmo. Então, como você vai mudar? Você vai mudar digitando aqui, ó. Você quer que isso aqui se torne 5? Então, 5 você vai lá deixar da mesma maneira aqui em cima. Se isso aqui for 3, você coloca 3 e
deixa na mesma altura desse 3. Ou se for 4, você vai colocar equidistante, vamos dizer assim. Se é 4, se esse aqui é 3, esse aqui é 5, você vai deixar ela visualmente entre um e outro, tá? É super simples de editar isso. Aí ela tem esse efeito diferente aqui neste slide, né? Porque parece que só tem isso e de repente essa máscara aparece e dá esse efeito bacana e bastante clean, ok? E a tabela não tem muito o que falar, né? Ela é simplesmente você edita inserindo linhas ou mudando somente este texto. Não tem segredo, não. Você pode eliminar, você pode inserir, e a máscara você edita aqui as animações, como eu já expliquei no começo deste vídeo. Ok? É isto para o tema de restrições. Pessoal, bora agora falar um pouco de riscos, né? Todo projeto que é projeto tem riscos, né? E algumas coisas que a gente sabe que sempre tem são falhas. Analisar os riscos, identificar o risco, avaliar e mitigar é uma maneira de minimizar o impacto destas falhas. E aqui eu vou apresentar para vocês aqui como funciona esta sessão. Então vamos lá, riscos. Quando eu dou o Enter aqui, ela tem esta animação e o primeiro slide basicamente é a identificação dos riscos. E você vai listá-los aqui. Quais são? Eu coloquei aqui nesse slide 6, mas você pode acrescentar mais se achar é importante. Sempre com aquela mesma atenção, né? O que realmente é impactante, se é um risco mesmo que possa acontecer, ok? Então é só duplicar os ícones aí. Depois, vamos ver as análises dos riscos e, por fim, um plano de contingência. Então, desta forma, a gente fecha a parte de análise de riscos. E como que você vai editar? Primeiro, existe esse slide aqui, que ele é um slide somente de transição. Você não precisa fazer nada nele, a não ser que você queira mudar a cor e o nome aqui. Porque ele só funciona, ele só move. Porque aqui, ó, nesse slide, se você for vir em transição, ele está como? Na parte aqui de avançar slide, ele está após 0 segundos. Então ele não precisa clicar para avançar, entendeu? É um truque de animação. Olha lá, eu vou clicar para avançar aqui, e ele vai para o segundo slide. Este elemento está aqui, ele está no primeiro slide para fazer essa transição. Está aqui embaixo, ó. Ok? Então a função desse slide é somente de animação de transição. No segundo, já está o conteúdo, que é a identificação dos riscos. Então aqui são clicáveis, né? Você pode duplicar se quiser, selecionando aqui, e para alterar os ícones da mesma forma, botão direito, altera o ícone, procura o ícone que quiser, e você pode mudar os textos. No próximo slide, já está a parte de análise de risco, por prioridade de nível de risco. O que quer dizer isso? Nessa matriz aqui, ó, que é uma tabela simples do PowerPoint, você coloca os riscos identificados, que são os mesmos que estão aqui em cima, no outro slide, e vai avaliar em equipe qual a probabilidade deste risco atraso na produção acontecer. Notas de 1 a 5. Então, coluna da probabilidade. E no segundo, se este risco, se esta falha acontecer atrás da produção, qual é o impacto para o projeto? De 1 a 5. E aqui nós temos o nível de risco, que é uma multiplicação, né, entre probabilidade e impacto. É um produto aqui, o nível de risco é um produto. Né? Então, 3 vezes 5, 15. Depois 4 vezes 4, 16, e assim por diante. Então, estão aqui as notas de cada análise do risco. E para facilitar a compreensão, existe este gráfico aqui, que é um gráfico de bolas, que eu acho bastante interessante para apresentar. Então, está aqui probabilidade no eixo Y, no impacto do risco no X.
Então, notas de 1 a 5 e de 1 a 5 aqui. Aqui está indo até 7, só para poder visualizar todo o gráfico. Para alterar esse gráfico, clica aqui nele. Veja que ele está agrupado, ó. Então você tem que clicar 2 vezes. Você tem que clicar, clica aqui na linha que vai aparecer já o gráfico. Tem que estar aparecendo assim. E aí você vai editar dados. Gráficos do Excel, eu prefiro abrir o Excel. E aqui você vai ver os dados do gráfico. Probabilidade, os mesmos valores que estão naquela tabela estão aqui. E o que gera o gráfico, né, são esses 3 valores. Tanto a probabilidade, o impacto e o nível de risco. Aqui são os valores do X, né? Probabilidade. Aqui são do X, deixa eu ver aqui. É do X mesmo. Do Y. Né? Probabilidade está ali em Y. Valores de Y, valores de X. E aqui o produto é o tamanho da bola. Então o gráfico vai simplesmente posicionar aqui em 3, por exemplo, ó, essa amarelinha aqui. 3, impacto do risco 3, probabilidade 4. Só que o produto, o tamanho da bola mostra a prioridade, né? Por isso que elas estão em amarela. Né? E as vermelhas são as de maior atenção. De maior atenção. Você pode mudar as cores disso, selecionando uma a uma, clicando em formatar ponto de dados, e aqui mudar a cor. Diminuir aqui um pouco. Então você pode vir aqui e mudar a cor. Então eu acho que é universal usar verde, amarelo e vermelho para dizer o que tem que tomar mais atenção ou não. Tá? E você pode definir aqui qual é o critério. Né? Aqui está um critério de acima de, se não me engano, 15 é vermelho, acima de 10 amarelo. Você define esse critério e pinta as bolas aqui de acordo com o critério que você definir para passar a mensagem para o seu público. Acho que é uma maneira interessante de apresentar. Tá bom? Elas são independentes, a tabela, porque essa aqui no PowerPoint não dá para interligar essas duas coisas, né? Que fica exposta assim. E o terceiro slide, plano de contingência. Bom, e aí baseado nessas esferas, né, nessas prioridades, você vai criar a contingência, o prazo aqui, o que deve ser feito para diminuir o risco. Quem vai fazer é quando e a data. Plano de ação, basicamente isso. Então, assim, não tem muita dificuldade para editar esses slides e eu acho que também para entender o critério de identificação, mitigação e plano de contingência. Esse grupo agora é em relação ao tempo, ou seja, na verdade, vamos falar do cronograma do projeto. Já falamos de tempo em alguns outros grupos de discussão, mas aqui é o cronograma propriamente dito. E neste ponto, o ideal é que você faça um cronograma de fases do projeto macro. Né? Eu acredito que seja um pouco complexo você colocar todas as atividades pertencentes ao projeto nesse momento de apresentação. Aqui o mais importante não é isso. Tá? A parte de controle e gestão micrométrica, vamos dizer assim, você vai utilizar um software, um Trello, um Microsoft Project, alguma outra coisa para controlar o projeto. Mas para monitorar a parte macro, isso aqui para a sua audiência. E nós preparamos 3 opções de 12 meses. E quando eu falo aqui 12 meses, a primeira, 12 meses, não necessariamente 12 meses, mas 12 períodos. Né? Você pode colocar dias, 12 semanas, ou não, você pode colocar 4 e aumentar também. Então, assim, aqui estão o tempo, é um cronograma básico, né? As fases, cabe até 8 fases aqui, se quiser colocar mais, é só diminuir um pouco aqui e colocar. Não sei se seria necessário. E embaixo tem aqui os obstáculos, decisões que devem ser tomadas, isso é muito importante. Né? Primeiro, quais são os obstáculos? É bom que a equipe sempre saiba, ó, o próximo obstáculo que a gente está identificando é esse. Quais as decisões que a equipe precisa tomar? A diretoria, o presidente, seja lá quem for. É importante que ele saiba a decisão que ele tem que tomar. E outras observações importantes.
E, novamente, eu gosto de enfatizar o que é importante. Não encham linguiça, que perdem o foco. Tá bom? Então, vamos colocar aqui na animação para ver como que funciona. Então, tá aqui, ó, o 12. Tá? Você vai alterar isso aqui como quiser. É manual, arrastando, aperta o Shift e arrasta para lá e para cá. Para alterar o, para alterar, desculpa, para alterar o texto é só clicar no balãozinho e alterar a data de início e final. Se quiser aumentar a duração, só arrastar, mais ou menos. E é isso. Simples assim. Se eu quero diminuir a quantidade aqui de períodos, eu quero colocar 4 meses, por exemplo, eu tiro aqui, ó, e deixo 4. E aí você vai fazer uma brincadeira aqui de aumentar isso. Tá? Você pode arrastar um pouco. E como que você vai deixar também? Coloco até o final, vamos ver como que vai ficar. E vou vir aqui em distribuição, alinhar, distribuir horizontalmente. Ah, está muito espaçado ainda. Você pode vir brincando aqui, ó. Quando chegou num ponto mais ou menos que você acredita que está bom, você alinha até o final, seleciona os 4. Vamos lá, alinhar. Ainda precisa, tá vendo? Está muito afastado. Vamos colocar mais um pouco. Alinha até aqui no fim. Enfim, esta é a forma. Vamos ver. Olha lá. Bom, já melhorou bastante. Você poderia até aumentar mais um pouquinho. Mas pronto, ficou 4 meses. E assim você pode fazer quantos quiser, né? Aqui tem 12. Aí nós fizemos aqui um de 24 para facilitar em 2 anos e outro em 3 anos. Pode ser usado em semana, você pode transformar do jeito que quiser também. Fizemos de uma forma que seja fácil para você editar, ok? E o último é o método de acompanhamento que o gestor do projeto, no caso, normalmente você que vai estar apresentando, como vocês pretendem monitorar, né? Monitorar e controlar o projeto. E aqui a ideia de mostrar o que vai fazer e não como fazer. Né? Vou ter reuniões semanais. Vamos ver como ele funciona. Ah, pronto. Semanais. Como que a equipe vai monitorar? Outro ponto é, nós vamos utilizar ferramentas de gerenciamento de projetos. Sei lá qual vai ser a ferramenta. Relatórios mensais para os stakeholders, de repente. E o último, feedback contínuo. Então aqui é uma maneira de como que pretende monitorar, mas não precisa entrar no detalhe. Caso você ache necessário entrar no detalhe, depende do tipo do projeto, da equipe, para quem você está apresentando, acrescente slides aqui com os sistemas que você vai utilizar para esse monitoramento. Ok? Então, essa aqui é a parte de cronograma. Por fim, pessoal, vamos falar sobre investimentos. Aqui é a estratificação ou breakdown, vamos dizer assim, de investimentos e análise de viabilidade econômica. É muito importante esses pontos no projeto, né? Provavelmente seu diretor, seu CEO vai estar muito de olho nisso aqui, muito mesmo. Então vamos lá ver como funciona a animação. Muito parecido com os demais. Então aqui primeiro o detalhamento de custos do projeto, com uma tabela. Essa tabela nesse slide, ela é em Excel e ela tem fórmulas. Vamos ver como editar isso. E o gráfico, que é uma outra base de dados. Tá? Elas têm relação, mas não estão conectadas uma com a outra. Tem que editar separadamente, nós vamos ver como fazer isso. Então, aqui é a tabela e aqui o gráfico de rosca para mostrar qual que é o maior para o menor, né? O segundo são as fontes de investimento. Talvez o seu projeto seja financiado, vamos dizer assim, por várias fontes de investimento. Recursos próprios, por financiamento BNDES, ou por parcerias, por outros sócios, etc, etc. E aqui é importante mostrar também esse tipo de financiamento.
Caso não seja necessário, simplesmente exclui. Ou se for somente financiamento 100% recursos próprios, você só pode colocar aqui 100% nesse gráfico e uma frase, que é recurso próprio. Então aqui é somente uma estratificação de cada um dos itens. Ok? No caso aqui são 5 fontes de... E o último, fechamento de análise de viabilidade econômica. Então aqui já mostra que o ROI é de 74%. A forma de editar esse slide nós vamos ver já já. E aqui o cálculo simplificado, também em Excel, que pode ser alterado, bem simplificado. Você pode alterar a fórmula do jeito que você achar melhor. Então, vendas anuais, receita anual, lucro por unidade, lucro bruto, investimento estimado e o retorno sobre investimento. E aí, por fim, uma comparação de retorno, né? Que 74% ao ano é um tremendo de investimento. Eu gostaria de ter um lugar para poder investir o dinheiro numa empresa assim, né? Lógico que esses números são fictícios, mas existem casos com números até superiores, ok? Então, 74, aí, quais são os índices que nós colocamos aqui? Uma taxa Selic atual, pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo seja outra, algum fundo de investimento hipotético e o projeto. Então é uma forma, eu diria que interessante, né, de chamar a atenção de quem está vendo, porque o gráfico de projeto vai até lá em cima neste caso, né? Então é importante você ter essa sensibilidade de impactar a sua audiência. Então vamos ver como editar isso. Então, primeiro slide. Como eu disse, aqui é uma tabela, ela está agrupada. Então, quando eu pego tudo, ela vem tudo. Ó. Ah, não, aqui vem com. Quando eu pego tudo aqui, ó, vem todo o fundo e a tabela. Então, se eu clico de novo, eu consigo. Cadê? Aqui, Objeto Worksheet. Você pode fazer isso para editar, ou se clicar duplo. Veja que abriu o Excel aqui em cima já. Ó. E aqui você vai ter uma fórmula. Olha lá, soma. É soma. E aqui o gráfico, botão direito, editar dados, também com os mesmos valores. Tá? Então aqui o item 5, 1, 2, 4, que são esses itens aqui, para facilitar a legenda, né? E ele está ordenado do maior para o menor. Aqui você não consegue ordenar porque está no sistema simples, mas se você abrir o Excel aqui, ó, clicando aqui, você consegue selecionar tudo, se mudar e depois ordenar. Cadê? Dados, classificar do maior para o menor, menor para o maior e assim por diante. Você pode alterar isso aqui com, facilmente. O próximo, você vai editar os nomes, investimentos, se quiser, texto, é só clicar aqui e mudar. Olha lá. Aqui é uma legenda que você pode colocar o que você quiser de informação. Se não vai usar, simplesmente apague. E os valores, valores absolutos de utilizado em dinheiro, vamos dizer assim. Porque aqui no gráfico está o valor total de investimento no centro e neste gráfico de rosca, o percentual de cada fonte, de contribuição, vamos dizer assim, a contribuição de cada fonte. Tá? É isso. E o último, tem alguns truques aqui para você editar este número. Veja que eu não consigo acessá-lo. Então, por quê? E aqui tem uma nota sobre isso, inclusive. Você precisa esconder esse gráfico. Como? Sempre com o painel de seleção. Eu venho aqui, tá lá, seleciono ele, aqui nesse olhinho e apago. E aí eu fico com um número livre para mudar como eu quiser. Eu arrasto e vejo quanto que eu quero ficar de número aqui. Ok? Então, este é um ponto. E a tabela aqui também é Excel. Eu clico duplo. Eu posso alterar. Aqui você não está conseguindo ver porque ela está em branco. Tá? Para facilitar a edição, você vem aqui simplesmente coloca preto e depois você volta para o branco. Tá? Você edita, vê as fórmulas aqui direitinho, muda isso, porque ela vai ficar preta, tá vendo? E aí vai ficar bem feio. E aí você edita tudo primeiro, depois volta para
Depois de tudo certo, volta para o branco. Ok? E assim você tem o tutorial completo de edição do template gestão de projetos Canva. Te ajude bastante e sucesso na venda do seu próximo projeto.